bom de deixar o Nicolas por último é que todo mundo fica, né? Não, porque realmente Nicolas tem feito um trabalho no Brasil de acordar os jovens de uma maneira realmente impressionante, né? O Nicolas, o Gayer, são duas pessoas, assim, para mim, um exemplo mesmo a ser seguido. E os jovens têm considerado isso, têm olhado para eles como uma tentativa de ver um espelho mesmo, né? Querer se enxergar ali. Doutora Adriana, né? É que está dando reflexo. Doutora Adriana, tá. Eu também tenho um filho de 16 anos hoje. E eu, na época que fazia faculdade, aí não é com meu filho, mas comigo, quando eu fazia faculdade na Universidade Federal de Uberlândia, onde, inclusive, perdi uma pessoa amada para a esquerda da minha família. Ela terminou de fazer o curso de Direito e, infelizmente, depois disso, nunca mais foi a mesma pessoa. Eu entrei na faculdade de Arquitetura e eram 25 alunos, sonho de ser arquiteta, mas com 2 anos e meio de arquitetura eu já não aguentava mais. Já saí porque eram professores fumando maconha em sala de aula, num encontro de estudantes, de estudante de arquitetura aqui em Brasília. Rolavam festas até 2, 3 horas da manhã, e eu querendo dormir. E aí um dia eu fui para até um professor, um dos coordenadores do encontro, e falei assim: professor, por favor, eu quero dormir, porque amanhã de manhã tem uma aula sobre arquitetura moderna e tal. Eu sempre fui uma apaixonada pela arquitetura clássica, e foi um dos motivos pelo qual, inclusive, eu larguei a faculdade, porque não se deixava sequer eu contemplar o belo. Né? Tinha que contemplar o diferente, o moderno, o assimétrico. E eu sempre gostei muito de simetria, de curvas, enfim. Então, além de tudo, tinha... Esse professor pegou e disse para mim assim: você não está conseguindo dormir? Você quer um pouco de maconha? Você vai dormir tranquilo depois. Eu falei: não, meu pai e minha mãe não deixam. Porque era a forma de eu, com 17 anos, me defender, dizer que meu pai e minha mãe não deixavam. E a partir dali eu fui tida como careta, até porque eu não quis experimentar mulheres. Então eu fui uma das poucas alunas em sala de aula, de 25, pelo menos 20 eram bissexuais, pansexuais, em 1997. Eu acabei de entregar a minha idade, mas tudo bem. Então, assim, isso lá em 1997 era assim, se você não fosse bissexual, você não era aceito. E eu já sabia que eu não era bissexual, já sabia que eu era heterossexual, então eu era a careta, que vocês falaram agora. Eu recebi uma notícia também de uma criança de 13 anos que morreu semana passada pisoteado no banheiro. E ele disse para o pai que ele sofria sempre esse tipo de ataque em sala de aula, doutor Inês. E o pai mostra uma foto dele todo torto, porque, na verdade, ele foi para um atendimento do SUS. O SUS disse que não era nada, deu um remédio para dor. E aí, depois de uma semana, ele teve 3 paradas cardíacas, porque realmente estava com... Eu não sei se estava quebrada a costela ou o que tinha acontecido. 13 anos. Hoje eles chamam de bullying, né? Na nossa época era zoação. Hoje eles chamam de bullying como se fosse algo assim, normal, né? Só que na nossa época a gente não via esse tipo de coisa. Você não via uma criança morrer em sala de aula, bater dessa forma. Você tinha na universidade esse tipo de coisa que eu citei, mas nem por isso eu apanhei em sala de aula. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão partindo para violência pesada. Então, tem esse menino de 13 anos que morreu. Tem um estudante, por exemplo, estudantes liberais são agredidos e expulsos em congresso da UNE, chamados de fascistinhas. A Gazeta do Povo divulgou. Eu também fiz um requerimento porque teve um aluno que foi agredido por várias pessoas porque, num evento pró-Palestina e com várias pessoas com camiseta do Hamas, ele foi com uma bandeira de Israel e disse que Israel era um país democrático. Ele não atacou ninguém. Eu divulguei o vídeo nas redes, o vídeo quase completo, ele não ataca ninguém, mas ele apanha muito. Apanha de várias pessoas. Ele disse: queriam me matar.
Queriam me matar. Um jovem de direita agredido na Unifesp por exibir bandeira de Israel. O Kleber Ribeiro entrou em contato com a minha equipe, na verdade, eu entrei em contato com ele. A gente fez uma convocação do ministro de Estado de Direitos Humanos, porque é incrível que até hoje o senhor ministro Silvio Luiz de Almeida não fez uma sequer declaração sobre direitos humanos das pessoas judias aqui no Brasil. Nenhuma sequer. A gente também conversou com a reitoria da Unifesp, cobramos ações da universidade e estamos acompanhando o caso para que o Kleber possa estudar. Um outro caso que aconteceu aqui numa Conferência Nacional da Juventude, a 4ª Conferência Nacional de Juventude, ela é formada por delegados de educação, convidados, observadores. E a gente teve uma delegada de educação da juventude, chamada Tatiane, lá de Sorocaba, que veio e fez um discurso conservador, um discurso lindo, lindo. Inclusive, foi demitida do conservatório, ela é uma pianista, formada em piano, ela foi demitida do conservatório que ela trabalhava, porque é conservadora. E aí eu estou apoiando ela agora como pré-candidata a vereadora na cidade de Sorocaba. Inclusive, doutora... Cássia. Doutora Cássia, vou te convidar também, a senhora precisa ser política. Tá na sua veia. Minha família é política, mas não quis entrar. Se quiser, pode falar comigo, a gente providencia isso. E a Tatiane foi agredida. A gente teve que chamar a PMDF. Eu mandei o meu assessor, Rafael, ir até lá, porque ela estava sendo agredida. Vários meninos tiveram que ficar em volta dela, porque jogaram água nela, jogaram coisas em cima da cabeça dela, copa, etc. E queriam agredir fisicamente a Tatiana, simplesmente por ser conservadora. Uma mulher. Né? Olha o machismo aí. Então, ela foi agredida por várias pessoas. E a gente fez uma notícia de fato ao Ministério Público em Brasília, denunciando e mostrando imagens para que essas pessoas sejam investigadas. Então, a gente tem tentado fazer um trabalho de investigação, né? E eu tenho algumas perguntas rápidas, desculpa que eu estou me estendendo, mas eu tenho uma pergunta para a doutora Adriana, que a senhora falou sobre quanto se investe, eu quero fazer esse pedido de informação, de quanto se investe em organizações internacionais. Perguntar para a senhora pode me dar depois quais são essas organizações, para a gente tentar deixar um pouco mais claro o pedido de... A Unesco e a ONU já está de bom tamanho. Tá bom, Unesco e ONU, perfeito. Outra coisa, eu queria fazer algumas perguntas para a doutora Inês. Eu vou tirar o óculos, para enxergar de longe é óculos, enxergar de perto é sem óculos. Uma coisa, vamos lá. Como é possível a fruição de um direito que a fruição de um direito seja obrigatória numa democracia? Como é que se está querendo obrigar até a matrícula de todas as crianças de 0 a 3 anos nas creches? Porque creche é um local onde as pessoas, muitas são preparadas, mas a gente conversou aqui sobre o despreparo de muitas pessoas. Agora querem obrigar as mães a não serem mais mães, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é ela ser dona de casa ou ela ser deputada federal, ou ela ser professora, o que ela quiser. É possível que essa ideia tenha sido suficientemente debatida e conhecida na sociedade, e até dos professores, dado seu absurdo? Outra coisa, por que se repete diversas vezes que a garantia de acesso, permanência, equidade, inclusão deve ser sempre desenvolvida por meio de marcadores de gênero e raça? Por quê? Parágrafo 525. E por que o PNE deixa claro que esses marcadores de gênero e raça devem ser feitos em todos os anos de vida escolar? Inclusive tem ministro, né, que fala que é branco, depois é mulato, agora é negro. É isso mesmo? A esquerda pretende que gênero e raça sejam um fio condutor do processo educacional do ensino brasileiro, parágrafo 525? Eu recebi uma mãe no meu gabinete que ela tinha 2 filhos, um preto e um branco. Cada um era de um pai diferente. E aí o filho negro dela tinha muito mais direito do que os filhos brancos. Outra pergunta. Vocês podem esclarecer um pouco melhor quais foram esses vícios que ocorreram durante a CONAI? Eu acho que isso vocês até esclareceram, eu perguntei um pouco antes. Por que essa conferência de educação recebeu o nome de 2 letras E? Essas 15 pessoas escolhidas, esse é um fator importante que eu acho que a gente não explicou melhor para o público, se alguém puder responder essa pergunta.
nessa questão tripartite, né, das 5 pessoas de cada local, essas 15 pessoas escolhidas para integrarem as comissões do SNE passarão por algum critério de capacitação técnica, douto saber da área de educação, de reconhecida autoridade na educação, o seu currículo, provas, títulos, ou algo do tipo que demonstre a capacidade técnica para exercer essa seríssima função? Apesar de que, de qualquer forma, eu não concordo com a questão tripartite, mas eu tenho certeza que não, né? Há previsão de aumento do investimento na educação? Qual a diferença entre qualidade social de educação e qualidade acadêmica? Doutor João, né? Doutor João, o nome do meu filho. Quais as consequências para as casas legislativas caso o SNE seja aprovado no PLP 235 de 2019? Essas são as minhas perguntas que, eventualmente, cada um pode responder. E vou terminar dizendo que eu também tenho um filho de 16 anos, doutora Adriana, e faço tudo isso por ele. Só que, por eu ter feito tudo isso por ele, ele também sofre muito. Então, eu já tive que mudá-lo várias vezes de colégio, porque quando descobrem que ele é filho de Carla Zambelli, infelizmente, ele sofre bastante a complicação dentro da sala de aula, não só com alunos, mas com professores. Principalmente com professores, que começam a perseguir meu filho. Hoje ele está num colégio que é rogacionista, um colégio religioso, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu colocar ele num colégio melhor nesse sentido. Também estudava no Cresça. No Cresça foi uma escola aqui de Brasília que realmente respeitou meu filho nessas questões, mas eu tive várias outras. Até no colégio militar, ele sofreu bullying por ser meu filho. Até no colégio militar, capitão. Enfim, essas são as minhas considerações. Obrigada. Deputada. Posso começar aqui? Deixa eu só perguntar.